Bom dia a todos, bem-vindos a mais uma Speed Talk da Associação Empresarial do Minho, hoje com Francisco Monteiro, a quem agradeço desde já a disponibilidade para esta Speed Talk. Francisco Monteiro, que é Public Affairs da SONAI e que vem apresentar o Promove, que é um programa que promove a formação de profissionais para para os empregos do futuro através da requalificação e integração no mercado de trabalho. E agora passo a palavra ao Francisco e boa talk. Muito obrigado e bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer à EMIN aqui pelo convite de estarmos aqui. Ahm, eu, eu, Public eu, gost- Affairs, assim, não é? eu vou começar por apresentar um bocadinho brevemente aquilo que é o Promove, principalmente como é que ele surgiu, mas também para onde é que ele está a direcionar e de que maneira é que ele pode responder às necessidades de qualificação, competências, enfim, as maiores necessidades do mercado de trabalho. E depois, obviamente, estou inteiramente disponível para responder a qualquer dúvida e questão que possam vir a ter. Posto isto, eu vou partilhar aqui uns slides. Ver se eu consigo fazer isto à primeira. Tudo a funcionar? Sim, agora sim. Ótimo. Ótimo. Então, muito bem. Eu, se calhar, antes de começar a explicar aquilo que é o Promove, propriamente dito, aquilo que é o Reskilling for Employment, eu queria explicar um bocadinho porque é que ele surgiu. E acho que isto não há de ser novidade para muita gente, que é, existe um grande gap de competências a nível nacional, a nível europeu e a nível mundial. Nós temos aqui alguns dados que mostram um bocadinho qual é que é a escala e a dimensão do desafio que nós temos para os próximos anos. Atualmente, a nível europeu, nós temos cerca de 4 milhões de empregos que estão por preencher, ao mesmo tempo que temos 11 milhões de pessoas em situação de desemprego. Mais ainda, e se calhar um bocadinho já antevendo aquilo que vai ser a próxima década, até 2030, cerca de 20 milhões de pessoas vão perder os seus empregos a nível europeu. E isto deve-se fundamentalmente às alterações estruturais que estão a acontecer na economia, neste momento, tanto a nível da inteligência artificial, da automação, da transição verde, da transição digital, enfim, uma série de alterações que são conhecidas de toda a gente, mas que estão a ter um profundo impacto no mercado de trabalho. E se há algo que já se verifica hoje em dia, é uma tendência que se irá certamente agudizar nos próximos anos com a aceleração da adoção destas tecnologias. A escala é imensa e acho que o número mais impactante é este. Este estudo foi um estudo feito pela McKinsey e verificou que até 2030 cerca de 100 milhões de europeus, um quarto da população europeia praticamente, vão precisar de algum tipo de requalificação. Portanto, isto é um desafio com uma grande escala e é um desafio urgente. Se nós não conseguimos responder eficazmente a ele, isto obviamente tem ramificações e consequências socioeconómicas profundas que irão afetar a nossa competitividade a nível nacional e a nível europeu no longo prazo. Foi isto um bocadinho, foram estes dados, esta vontade de fazer acontecer, que deram origem ao programa Reskilling for Employment. Aqui temos um bocadinho mais dos impactos da inteligência artificial. Toda a gente conhece o ChatGPT, estas coisas todas, estas tecnologias todas estão a ser muito rapidamente adotadas e, obviamente, há certos empregos que estão muito mais expostos a serem substituídos ou profundamente alterados, pelo menos, pela utilização da inteligência artificial. Como é que isto tudo surgiu então? Além destes dados, estudos, números, estatísticas, que no fundo o que nós estamos a falar mais do que números são a vida das pessoas, não é? E a sua capacidade de se integrarem e de terem uma vida ativa no mercado de trabalho. Esta iniciativa começou com uma associação que se chama o ERT. O ERT é o European Roundtable for Industry, que é uma associação europeia que junta as maiores empresas europeias, cerca de 50 delas, e que visa promover a prosperidade na Europa. No fundo, é um grupo de empresas que se reúnem para discutir os temas mais pertinentes da Europa, seja eles a digitalização, a transição climática, a competitividade europeia, o mercado único, etc. E um dos temas é o mercado de trabalho, precisamente. Na altura, a associação, quem está lá representado são os CEOs e chairmen desta associação. Estavam todos reunidos e descobriram que todos tinham um problema em comum, que era a falta de pessoas. Fosse no setor das telecomunicações em Espanha, no setor automóvel em Itália, seja onde for, todos estavam com dificuldades na atração e retenção de talento. O que esta associação decidiu fazer então foi passar do PDF para a prática e, de facto, implementar uma iniciativa que chegasse à vida das pessoas e que ajudasse, por um lado, estas pessoas
muitas delas em situação de desemprego, a encontrarem um emprego melhor, mais robusto, melhor remunerado e, acima de tudo, com perspectivas de longo prazo e que ajudasse as empresas a resolverem os seus problemas de falta de talento. Esta iniciativa chamou-se Reskilling for Employment, a requalificação para emprego, porque é precisamente esse o objetivo desta iniciativa. Mais do que dar horas de formação, é realmente encaminhar as pessoas para um emprego novo e com futuro. Esta iniciativa tem duas características que são profundamente diferenciadoras face àquilo que existia no mercado de trabalho. Ela tem como base um estudo que foi feito entre esta associação, as empresas e a McKinsey, e este estudo tirou duas conclusões muito importantes. O primeiro delas, e que eu já vos apresentei, é a escala e a dimensão do desafio. O Reskilling for Employment foi uma iniciativa concebida desde raiz para ser escalável, replicável e que conseguisse chegar muito rapidamente a todos os setores e a todos os países da Europa. E a outra característica fundamentalmente diferenciadora deste projeto é que coloca as empresas no centro da cadeia de valor da requalificação. São as empresas que sabem, no fundo, aquilo que necessitam agora, aquilo que necessitam no futuro, em que regiões é que há as maiores necessidades, que tipo de formações é que são necessárias, que pessoas é que devem fazer essas formações, enfim, uma série de outras coisas que, de facto, demonstram que para uma requalificação ter sucesso e perspectivas de longo prazo, as empresas têm de estar diretamente envolvidas na construção desta iniciativa. O programa já começou em Portugal, Espanha e Suécia, neste momento já se estendeu a mais de 8 países europeus, com perspectivas de se expandir para outros países no futuro, como é óbvio. Em Portugal, um dos países pilotos, a iniciativa foi rebatizada de Promove, by Reskilling for Employment, mas a metodologia é a mesma. O nome é diferente, mas a metodologia é a mesma. Colocar as empresas no centro e gerar parcerias, porque nós sabemos que nada disto é possível ser feito sozinho. Portanto, gerar parcerias para conseguir promover a requalificação em escala. Em Portugal, nós temos aqui dois grupos de parceiros, que eu vou passar muito rapidamente, só para explicar, que são os parceiros fundadores e uns institucionais. A SONAI, a SAP e a Nestlé foram três empresas que trouxeram o programa da Europa, desta associação, para Portugal. E depois o IFP é o nosso parceiro de excelência desde o início, na implementação, operacionalização e concepção deste programa. E eu já irei explicar um bocadinho mais à frente o papel do IFP e porque é que ele é tão importante. Depois nós temos outros dois tipos de parceiros, o BRP, Business Roundtable Portugal, e a CIP, Confederação Empresarial de Portugal, que também nos ajudam a conferir e dar escala a esta iniciativa. Estes, obviamente, têm este papel, mas o Promove é uma iniciativa de todos para todos. Paralelamente a estes parceiros, nós temos hoje protocolos de cooperação com outras entidades, temos mais de 90 empresas a participarem e diversas entidades, como inclusivamente a AEMIN, ativas na divulgação, promoção e criação de awareness para o tema da requalificação e a sua importância para o tecido empresarial. O que é, no fundo, eu se calhar estou agora a falar um bocadinho high level, o que é no fundo o Promove na prática? E nós aqui escolhemos 6 características diferenciadoras. A primeira delas é que é uma parceria público-privada. Portanto, isto são empresas que estão a colaborar com o IFP, com o Ministério do Trabalho, para desenvolver formações novas que respondam às suas necessidades. Estas são sempre formações curtas, intensivas, mas que permitem a um formando passar, muitas das vezes, de situação de desemprego, ter um curso de 6 a 9 meses e rapidamente integrar-se numa empresa com as competências exatas que aquela empresa necessita. Depois tem um âmbito europeu, como eu já fui explicando, ele insere-se numa iniciativa muito grande a nível europeu. Nós estamos sempre a aprender com os outros países e os outros países estão a aprender connosco, e o que isto permite é uma melhoria contínua e uma evolução muito mais rápida da iniciativa do que se fosse só a nível nacional. Tem empresas no centro disto tudo, tem uma parte de formação prática em contexto de trabalho que eu já vou explicar, mas que no fundo permite que estes formandos adquiram competências já na empresa a trabalharem, e depois tem, obviamente, um grande foco na empregabilidade destas pessoas. Nós temos uma meta de 75% de empregabilidade na área, e depois tem, obviamente, uma componente de responsabilidade social. Isto é, acima de tudo, uma iniciativa de competitividade para as empresas europeias, mas não nos podemos esquecer aqui, como eu tinha dito no início, que mais que números, isto são as vidas das pessoas que nós estamos a tentar mudar e estamos a mudar. Portanto, as empresas que se juntam a nós também têm sempre muito
presente este ângulo da responsabilidade social e do quão importante é apoiar estas pessoas que estão a apostar tudo nestas formações para mudar a sua vida e encontrarem novas oportunidades no mercado de trabalho. Como eu tinha dito, eu falei de muitos parceiros, eu dei destaque àqueles, mas como podem ver, a panóplia já é muito grande. Temos imensas empresas que já se juntaram a nós para fazerem parte no fundo, deste movimento que nós estamos a tentar criar em prol da requalificação. Os nossos números para 2023 são muito positivos. A iniciativa a nível nacional, a primeira formação delas todas, começou em janeiro de 2022 no Porto, no IFP do Cerco, e desde então tem crescido muito. Nós já tivemos 28 turmas, neste momento os números, como podem imaginar, para 2024 já cresceram bastante. Já desenvolvemos cerca de 14 ocupações diferentes, e eu já vou passar um bocadinho a explicar o que é que cada uma delas é. Estamos presentes em 16 regiões do país, e em 2023 tivemos 523 por participantes. Neste momento já estamos prestes ou praticamente a ultrapassar a barreira dos 700. Pronto. O Promove é uma iniciativa que, como a sua metodologia é parceria pública ou privada e colocar grupos de empresas a desenvolver informações comuns, é um programa que funciona para qualquer setor. Neste momento, nós temos 7 laboratórios, e quando se diz laboratórios, você há de perceber, setores de atividades no fundo, que estão ativos, e neste momento já estamos a desenvolver muitos outros. É uma iniciativa muito dinâmica, portanto, convido quem esteja aqui a ouvir que, caso não vejam que as vossas necessidades de talento estão refletidas nestes laboratórios, que nos indiquem a nós, equipa, ou à própria AMIN, porque nós estamos sempre num processo de auscultação das empresas para perceber como é que nós podemos responder melhor às vossas necessidades. Neste momento, nós temos aqui 7 laboratórios ativos, como eu ia dizer. Temos o laboratório de Green Jobs. Este laboratório é liderado pela EDP e promove formações destinadas à transição climática. Temos neste momento 2 formações já disponíveis: eletricista de instalações sustentáveis e instaladores de sistemas solares fotovoltaicos, e obviamente estamos sempre disponíveis para desenvolver outras formações. Business Intelligence é um laboratório que é liderado pela Vorten, e temos a função de Data Analyst. Portanto, tudo que seja análise de dados, utilização de Data Science em contextos empresariais, no fundo é isto que é este perfil. O nosso laboratório de digital é liderado pela SAP. A SAP lidera este laboratório, que tem neste momento 3 formações: Software Developer, Front-End Developer e Cibersegurança e Redes. Indústria é um dos nossos laboratórios com maior procura. Ele é liderado pela Nestlé e neste momento tem a formação de eletromecânico de manutenção industrial e operador eletromecânico, que foi recentemente lançado, e obviamente estamos já a pensar noutras. O Laboratório da Saúde é o único que tem 2 líderes, porque existem 2 vertentes. Nós temos a vertente de cuidados de saúde propriamente ditos. Essa vertente é liderada pela CUF, e neste momento temos 2 funções: auxiliar de ação médica e cuidador geriátrico, e depois temos a Ovion, que lidera na vertente de química, e neste caso, a química aplicada à saúde, obviamente. E aqui nós temos a função de técnico analista. Finalmente, vendas é liderado pela Intelsia, e nós temos 2 formações: Contact Center e assistente em loja, e o Laboratório de Agricultura, que é liderado pela Sograp, para operador de máquinas agrícolas e operadores agrícolas especializados. Portanto, esta é um bocadinho a metodologia, isto é um bocadinho aquilo que nós fazemos, como é que isto foi criado. Agora, se calhar, vou a informações mais práticas, que é como é que se podem juntar, como é que isto funciona, como é que as empresas interagem connosco, Promove, e como é que, se fosse caso disso, como é que vocês podiam juntar ao Promove. É muito simples. O Promove é uma iniciativa, como eu tinha dito, muito flexível, tanto a nível dos laboratórios, como a nível das formações que nós desenvolvemos, e obviamente isso também se reflete no tipo de parcerias que podem ser promovidas connosco. Porque empresas diferentes têm necessidades diferentes, e nós tentamos um bocadinho acomodar tudo isto. Eu, se calhar, passaria do mais para o menos. Portanto, nós temos empresas que são os lab leaders. Eu já fui dizendo alguns deles, não é? No fundo, são as empresas que estão a liderar os laboratórios. Business Intelligence é a Vorten, por exemplo, Indústria, a Nestlé, etc., que são responsáveis pela coordenação de todos os laboratórios. Estas, obviamente, são funções muito mais restritas, porque só existe uma por laboratório, e nós não temos laboratórios, temos um número bastante restrito de laboratórios. Depois temos parceiros de laboratório, Lab Participants, e estes parceiros são aqueles que se juntam a nós não só na disponibilização de vagas para formação prática em contexto de trabalho, mas também nos ajudam no desenvolvimento e na aceleração estratégica
do Promove. São empresas que se juntam a nós mesmo no desenho dos currículos, no desenho das formações, no desenho das soft skills, enfim. Tem uma mão muito mais ativa no desenvolvimento do Promove. E, finalmente, mas não menos importante, temos os parceiros FPCT. FPCT é Formação Prática e Contexto de Trabalho, que são aquelas empresas que não tendo disponibilidade, interesse, seja o que for, em desenvolverem estrategicamente connosco a iniciativa, precisam de mão de obra, precisam de talento e, para isso, disponibilizam vagas para formação prática e contexto de trabalho para formandos. Pronto. Convém dizer que o Promove é uma iniciativa que é praticamente 100% financiada pelo IFP. O IFP é quem, no fundo, as formações do Promove são ministradas por formadores do IFP em centros de emprego do IFP. Obviamente, nós também utilizamos centros de emprego, centros de gestão partilhada, por exemplo. Um exemplo disso é que as nossas formações digitais são ministradas no CESAI. Mas maioritariamente são os centros de emprego do IFP direcionadas para pessoas em situação de desemprego que estão inscritas nos centros de emprego. Nós cada vez mais temos pessoas que nos chegam e que desejam fazer esta formação apenas porque querem mudar de vida, não estão necessariamente inscritas nos centros de emprego, mas a maioria ainda nos vem por esse canal. Existem formações, e existe uma parte de formação teórica ou prática. Esta parte costuma durar à volta de 6 meses, onde os formandos vão para uma sala de aula aprender os módulos que foram desenhados pelas empresas. Importa sempre salientar isto. São as empresas que definem o beabá de todas as formações. Depois disso, é realizada uma job fair, onde é feito o match entre o formando e a empresa. E depois disso, o formando vai para a empresa durante 3 meses, ter formação prática em contexto de trabalho. Aqui existe uma parte onde a empresa, de facto, comparticipa no financiamento da iniciativa. A empresa que acolhe o formando tem de pagar um valor mínimo de 50% de um IAS por cada formando que acolhe. Isto são sensivelmente 250 euros por mês. Isto é um valor mínimo, nós definimos que este é um valor mínimo para termos um fio condutor entre todos os laboratórios, mas obviamente há muitas empresas que, por uma questão de competitividade, por uma questão de política interna, oferecem valores bastante mais elevados do que estes para os seus formandos. Pronto, mas isso deixamos sempre a cargo da empresa, porque, mais uma vez, sempre na ótica de flexibilidade e de adaptação àquilo que são as necessidades da empresa. Depois disto, no final, portanto, isto habitualmente são 9 meses, 6 meses de formação teórica, 3 meses de formação prática, é variável, mas é uma média. Depois disso, é a empresa que decide se quer ou não contratar aquele formando. Nós deixamos sempre ao critério da empresa, porque acreditamos que a empresa que o acolheu é que conhece o formando melhor do que ninguém e sabe se ele se adaptou à cultura da empresa, à função, aos colegas, à política interna, seja o que for. Pronto. Nós, obviamente, temos uma meta muito ambiciosa de empregabilidade. Nós medimos todas estas métricas, a satisfação dos formandos, a satisfação das empresas, qual foi a empregabilidade, qual não foi a empregabilidade, o que é que nós podemos ajustar ou não, mas não obrigamos nenhuma empresa a fazê-lo, porque nós acreditamos, e temos dados que nos mostram isso, que, no fundo, se as empresas entram para aqui é porque precisam mesmo daquele talento, ou seja, se são as empresas que desenham um curso, decidem em que região geográfica do país é que ele deve ser, é que ele deve funcionar, que tipo de candidatos, que soft skills é que aquele candidato deve ter, disponibilizam vagas. À partida, a consequência natural disto tudo é a empregabilidade daquela pessoa. Obviamente que há casos que não são adaptados ou não, mas regra geral que as pessoas ficam depois na empresa, depois mesmo para trabalhar e ter um contrato. Pronto. Mas se calhar mais do que eu falar tanto sobre o Promove, se calhar vou-vos passar agora alguns pequeníssimos vídeos para mostrar a experiência de uma outra empresa que está connosco e que participa muito ativamente na iniciativa e depois de alguns formandos que já nos passaram pelas mãos que também contam um bocadinho daquilo que foi a sua experiência no Promove. Esperemos que isto funcione. Estão a ouvir? Não, o som não. Sem som. Estamos a ver, é sem som. Hum, Ah, Não sei se está aqui com a barra. meter no máximo. Talvez funcione. Para Melhor? já não, não. Não sei se. Se calhar a culpa é minha. Não, deixa eu ver. Vamos tentar aqui outro método.
Já está a funcionar? Não, Não? na mesma ascensão. Sim, sem. Não. Mas tem legendas, portanto. Pronto, é isso. Tem legenda. Os vídeos também são muito curtinhos. Exato, dá para acompanhar. Bem, e agora, se calhar, só muito brevemente, vou escolher aqui um vídeo de uma formanda que passou por nós, ahm, e que neste momento está já a trabalhar na Sonai, a contar-nos um bocadinho sobre aquilo que foi a sua experiência no Promove e porque é que decidiu enverdar por este caminho. Também com legendas. Exatamente. Muito bem. E agora, se calhar.
parte de partilhar o ecrã. Só para dar duas últimas notas. A primeira delas é que, de facto, é isto que nos está a mover a todos. É este tipo de testemunhos dos formandos que, de facto, funciona mesmo para alimentar esta iniciativa. Nós estamos, neste momento, já com mais de 700 participantes, ou perto de 700 participantes da iniciativa. São 700 pessoas que estão a apostar no Promove, nas empresas do Promove para mudarem de vida. E, por um lado, estas empresas que também participam connosco têm acesso a um pipeline de talento qualificado à sua medida para responder às suas necessidades. Posto isto, eu já expliquei brevemente aquilo que é o Promove, como é que ele funciona. Agora, se calhar, abria o espaço para me fazerem questões, para me desafiarem a mim, e estou ao vosso dispor. Sim, muito obrigada, Francisco, pela excelente apresentação. E realmente agora abrimos o espaço para questões de quem está connosco nesta Speed Talk. Vamos dar aqui, acho que não tem surgido nada no chat. Vou verificar. Vejo aqui uma mão da Helena Cerqueira. Exatamente. Olá, bom dia. Bom dia. Olá, Francisco, obrigada pela partilha. Eu represento aqui a Bosch de Braga, portanto, nós estamos divididos em várias localizações. Eu até vi já que a Bosch aparece aí como parceira, provavelmente não a Bosch Braga, mas outra das nossas Bosch como setor aqui que apoia esta iniciativa, que nos parece bastante interessante também, porque de facto temos aqui um departamento muito direcionado para a questão do reskilling e, portanto, acho que seria mesmo interessante nós podermos trabalhar também em conjunto. As perguntas que eu tinha era, primeiro, se esta requalificação e se estas iniciativas são apenas para pessoas que se encontram em situação de desemprego ou para todas aquelas também que pretendam requalificar-se, neste caso, não é? Essa era uma questão. A outra pergunta era, de facto, perceber se nesta fase ainda existe a abertura para nós podermos ter uma parte mais ativa, por exemplo, na criação dos cursos ou na criação dos planos curriculares, porque nós já fazemos isso em parcerias com universidades, portanto, poderia ser interessante aqui também essa abordagem para nós. Seriam essas duas questões, Francisco. Obrigada. Helena, muito obrigado. Sim, de facto, a Bosch já é a nossa parceira, mas obviamente ficamos inteiramente ao dispor depois conversarmos um bocadinho mais à frente para perceber de que maneira que a Bosch Braga se pode juntar. Relativamente às suas duas questões, em primeiro lugar, a iniciativa está principalmente direcionada para pessoas em situação de desemprego, por dois motivos. Em primeiro lugar, porque o IFE é o nosso principal parceiro, e em segundo lugar, porque isto são formações que são realizadas a tempo inteiro e são bastante intensivas. Eu nunca fiz um processo de requalificação, mas acompanhei já muitos formandos e, de facto, passar da área A para a área B num espaço de 6 meses é muito difícil, é muito exigente e nós precisamos das pessoas a 100% para terem sucesso. Claro. Posto isto, nós temos disponibilidade no nosso website para pessoas que estão interessadas se candidatarem diretamente às nossas formações sem estarem em situação de desemprego. A maioria deles ainda vêm por via dos centros de emprego, mas cada vez mais existe uma massa crítica de pessoas que simplesmente querem mudar de vida, querem Claro, e arranjar outra decidem. área, querem arranjar outra profissão e candidatam-se diretamente através do nosso website. Sobre a criação de planos curriculares, eu como frisei mesmo ao longo da nossa apresentação, o Promove é uma iniciativa muito dinâmica. O nosso objetivo é sempre auscultar empresas e perceber para onde é que nós nos devemos dirigir. Posto isto, obviamente, nós temos total e inteira disponibilidade para criar novos planos curriculares, para desenhar, para adaptar os que já existem, criar novos laboratórios, se for esse o caso. Posso-vos dizer que nós, neste momento, já estamos com 2 laboratórios inteiramente novos, prestes a arrancar, simplesmente porque falámos com empresas e percebemos que havia uma necessidade naquele setor. Mesmo dentro dos laboratórios existentes, nós temos outras formações que ainda não existiam e que estão atualmente a ser desenhadas e que vão surgir ainda este ano. Portanto, existe mesmo total e inteira disponibilidade do nosso lado. A única coisa que nós pedimos sempre e que exigimos sempre, no fundo, é que haja um mínimo de massa crítica. O Promove, como aliás o Paulo Bastos até frisou naquele vídeo, é uma iniciativa de parcerias, de conjuntos de empresas. Ou seja, nós não desenvolvemos formações específicas para a empresa A e B, nós desenhamos formações que são relevantes para vários conjuntos de empresas daquele setor e depois cada empresa, na formação prática em contexto de trabalho, especifica e especializa aquele formando no seu determinado contexto. Pronto. Okay. Portanto, temos sempre mais do que à vontade para ouvir, para colaborar
e depois, obviamente, fazemos o percurso com outras empresas para perceber se de facto existe uma necessidade com um mínimo de escala e aí sim Claro. partimos para o desenvolvimento Claro, e implementação. esta pergunta é um bocado a cru, não é? Porque eu não conheço os planos curriculares e até poderá já haver alguns planos que vocês já o tenham e que já se adequam aqui à nossa realidade. E depois, como disseste, Francisco, na verdade, depois a formação prática em contexto de trabalho irá sempre ser direcionada para a nossa realidade e para aquilo que Exato. são as nossas necessidades. Mas, ok, obrigada. Não, obrigado eu. Muito obrigada. Hum, mais alguma questão? Temos aqui mais alguém com a mão no ar? Vamos dar mais uns segundos a ver se surge mais alguém. Se não houver, Também eu assim, vou... nós depois também vamos partilhar aqui os contactos e, portanto, depois vão ter toda a oportunidade também de colocar questões ou dúvidas que tenham com o Francisco, além desta Speak Talk. Aliás, tirou umas palavras da boca, era exatamente isso que eu ia dizer. O nosso objetivo é mesmo, por favor, desafiem-nos, entrem em contacto connosco. Nós estamos mesmo de portas abertas para vos ouvir, para tentar encontrar quais são os programas do nosso catálogo formativo que respondem melhor às vossas necessidades, ou como a voz estava a dizer, se for caso disso, desenvolver novos planos formativos. Nós temos uma ambição muito grande para os próximos anos. Nós sabemos que a requalificação vai ser algo muitíssimo necessário para Portugal, para a Europa, para o mundo nos próximos anos e convidamos-vos mesmo a juntarem-se a nós, juntarem-se a este movimento e fazerem parte deste projeto que precisa das empresas para crescer e para ter ainda mais sucesso do que está a ter até agora. É verdade, e eu acho que vou dar, portanto, vamos deixar ficar este remate da nossa Speed Talk. Agradecer mais uma vez e lembramos que esta Speed Talk estará disponível em breve no nosso canal do YouTube, portanto, para poderem consultar e poderem tirar qualquer tipo de dúvida. E também aproveitava para lembrar que teremos em breve a EMINO eventos nas próximas semanas, portanto, teremos um jantar de debate dia 26 de junho, em Barcelos, que abordará o tema da habitação. E também teremos o primeiro Challenger da EMIN, dia 6 de julho, no Picoto Park, em Braga, e um Business Drink sobre contratação pública, que terá data e local ainda a definir. Não sei se estava aqui a ouvir, não sei se há alguém que está a tentar. Pronto, não. Portanto, esteja atento às nossas redes sociais, ao nosso Facebook, ao nosso LinkedIn e ao nosso YouTube. E mais uma vez agradecer ao Francisco e relembrar que vai existir a partilha de contactos para que esta informação possa ser ainda mais fácil de acessar. Está bem? Muito obrigada, Francisco, mais uma vez. Muito obrigado pelo convite também. Obrigadíssima. E então até breve. Muito obrigada. Muito obrigado.